Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma devolutiva, tá? Dessa vez das 5 questões de sociologia referentes ao questionário do último dia 21 de maio que vocês responderam, tá? Espero que vocês acessem, né, visualizem essa explanação e façam relação com aquilo que vocês marcaram lá no questionário, tá bom? Bom, aqui eu trouxe o tema central. Nós agora vamos trabalhar o sociólogo francês, tá? Émile Durkheim, onde ele fez todo um estudo, tem toda uma base, principalmente no que diz respeito à sociologia e à educação, tá? Durkheim ele foi um sociólogo que, como eu falei, né, francês, que teve influência de Auguste Comte, né, e o seu positivismo, e ele viveu, né, de 1858 até 1917. E ele, juntamente com Marx e Karl Marx e Max Weber, formam o tripé, né, os três, os chamados, os três principais sociólogos que a gente tem notícia que são estudados até hoje, né? E a sociologia, como a gente também já viu, ela foi uma ciência social que ela surgiu para justificar os moldes sociais que estavam sendo postos principalmente depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né, onde a sociedade passou por toda uma reviravolta e essa reviravolta causou uma série de alterações que precisava de uma ciência social, né, que analisasse, que entendesse todos esses aspectos sociais, tá bom? Então, dentre as características de Emile Durkheim, a gente pode destacar o que ele chama de fato social, tá? Pro Emile Durkheim, gente, não é o indivíduo que rege a sociedade, mas o contrário, é a sociedade que rege o indivíduo. Vamos usar um exemplo claro, né? Até bem pouco tempo atrás, hoje que já é bem discutido, mas até um certo tempo atrás, a sociedade ditava que meninas usavam rosa, meninos usavam azul, né? Então isso não era, eu poderia ter um filho e querer que o meu filho usasse a cor que ele quisesse ou a minha filha a cor que ela quisesse, né? Porque a sociedade impõe dessa forma. Então, a gente enquanto pertencente àquela sociedade, a gente vai ser direcionada para aquilo que ela dita, né? E aí, claro, vem todo um padrão cultural, vem todo um consumismo, vem toda uma cultura de massa que faz um viés muito incisivo nesse sentido, né? Então, assim, para os estudos dele, o fato social é aquilo que é posto para a sociedade e os indivíduos apenas seguem, né? E aí o que a gente vai ver nessas questões mais aqui. Ele, inclusive, fala, muitas vezes, em alguns trechos, vocês podem encontrar a expressão fato social como coisa, né? Que para ele não é comportamento particular, mas que desde que essa coisa, que esse fato social, faça uma homogeneização da sociedade, ou seja, uma forma mais padronizada, tá? Aí na primeira questão, aí eu trouxe aqui um resumo, tá, para vocês. E aqui na primeira questão, eu peço, né, o Emile Durkheim, né, fundador da escola francesa, ele teve uma grande contribuição dentro dos estudos sociológicos, né? E aí é o que eu acabei de falar para vocês, onde ele coloca que o indivíduo se sobrepõe ao fato social segundo as constatações do autor. Ou seja, para o Emile Durkheim, é a sociedade quem vai reger o indivíduo e não o contrário, tá certo? Na segunda questão, qual é o sociólogo, né, francês, que a gente pode colocar aí, que fala da ligação da escola com a sociedade? Ele foi um dos sociólogos, gente, que mais fez essa chamada de atenção, digamos assim, para a sociedade e a educação. Né? Então, para ele diz que a educação é uma socialização da geração mais jovem, da geração que está na sala de aula, para a geração mais adulta. Né? E, segundo ele, quanto mais eficiente, quanto mais eficaz, quanto melhor for esse processo, melhor vai ser o desenvolvimento dessa comunidade, né? Da escola e do seu entorno, que é o que a gente chama de comunidade escolar. Né? Então, ele é considerado um dos precursores, inclusive, na sociedade, né? Tomando como base a educação, tá? Então, Emily Durkheim responde aí a nossa segunda questão. Na terceira, a gente vê as formas de vida religiosa dele, certo? E aí ele está colocando uma série de representações religiosas, e ele coloca isso como categoria do conhecimento, né? Como representação coletiva do todo para as partes, tá? E essa descoberta fundamental foi necessária para quê? Para que as categorias sejam independentes dos indivíduos, aqueles que se impõem a ele. Ou seja, não vai levar em consideração o que cada pessoa, dentro de uma coletividade, vai opinar. Aquele fato vai ser posto e aquelas pessoas vão
seguir ou não, né? Uma religião, ela é colocada, o Brasil, por exemplo, é o principal, é um dos países com maior quantidade de católicos, né? Dentro do catolicismo, o Brasil possui uma grande quantidade de católicos, mas isso não significa que todos os cidadãos brasileiros sejam católicos. Vão existir os cidadãos brasileiros evangélicos, da doutrina espírita, do candomblé, ou seja, cada um vai ter a sua concepção, tá? Na quarta questão, né, ele pede para que, se a gente considerar a divisão social do trabalho do ponto de vista de Durkheim, a gente tem que pode ser considerado de que nas sociedades em que domina a solidariedade mecânica, ou seja, aquela prática mecânica comum de ajuda, né, e a consciência coletiva ela vai atingir a maior parte das consciências individuais. Resumindo, partindo da coletividade para o todo, certo? E por último, a gente tem aqui como uma das características mais fundamentais, tá, no estudo de Durkheim, ele traz o método sociológico, onde a gente pode colocar também que é estudar os fenômenos sociais como algo exterior aos indivíduos conscientes, que os concebam por meio de observação e experimentação, né? Os fenômenos sociais como algo exterior ao indivíduo, ou seja, o indivíduo inserido em determinada sociedade, ele vai passar a ser conduzido, né, gerenciado, digamos assim, pelas práticas sociais que estão sendo postas, tá? Usem essas explicações para que vocês façam aí uma relação com o que vocês marcaram lá no questionário, tá bom? Até a próxima.